Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo à Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou o criador aqui do canal e neste vídeo eu quero trazer um conceito para você, uma ideia, uma sugestão do que pode acontecer em um cilindro de duplação se você vai testar ele achando que tem algum problema na vedação do êmbolo, por exemplo, você acha que essa vedação está rompida, ela está danificada, ela não está funcionando como deveria, você precisa testar o seu cilindro para ter certeza que o problema está na vedação e eu quero trazer uma coisa que pode acontecer, que você vai fazer um teste e daqui a pouco você vai pensar assim, olha só, o problema não está na vedação do êmbolo, porque ela não está rompida. Porém, você vai estar errado. Então, eu quero trazer este exemplo para você, para auxiliar você nestes testes em um cilindro. Vamos aqui para a animação para você entender bem o que eu estou falando. Moçada, então aqui nós temos um cilindro com uma mangueira, então o óleo vai chegar aqui no cilindro, vai preencher aqui a câmara do êmbolo, a parte de baixo. Quando nós termos aqui uma pressão suficiente no êmbolo, ele vai conseguir então fazer a movimentação do êmbolo aqui, movimentando a haste desse cilindro. Se tiver algum peso aqui na parte de cima, esse peso, esse componente da minha máquina, do meu equipamento vai se movimentar. Até aí tranquilo, isso eu já sabia, Elvis. Beleza, então nós podemos conectar aqui, só trocando a cor do óleo, e conectar outra mangueira no outro lado do cilindro, na outra câmara, e agora o óleo entra pelo outro lado e vai exercer pressão para movimentar a haste agora para baixo. Nesse sentido aqui que a gente está observando o desenho, é para baixo, né? Pode ser para o lado, pode ser para o outro lado, depende de como o cilindro está disposto. Então aqui nós temos um cilindro de duplação com duas mangueiras. O que faz aqui com que a haste se movimente, então? Nós temos um componente muito importante que é a vedação no êmbolo. Essa vedação impede com que o óleo, aqui em amarelo, por exemplo, ele passe para outra câmara, aqui para a câmara do êmbolo. E também impede que esse óleo aqui passe para o outro lado. Então, quando tiver pressão aqui, vai acabar movimentando o êmbolo e, consequentemente, a haste. Ok, Elvis, beleza? Isso eu já sei, isso eu já entendi. Vamos só retornar aqui, modificar aqui a posição do êmbolo e da haste, trazer mais para o centro do cilindro, que agora eu quero trazer essa ideia para você. Então, imagine a seguinte situação, que agora nós temos de fato um peso lá no meu cilindro, tem algo que esse cilindro está movimentando. E, pela ação da própria gravidade, ele está forçando o êmbolo, a haste, a se movimentar. Nesse caso aqui, ele acaba forçando o êmbolo para baixo, tá? No nosso exemplo aqui, no nosso desenho. Agora pense, imagine o seguinte, aqui nós temos um problema na vedação do êmbolo aqui, ó. Ela rompeu. Essa vedação está rompida. Ela não está mais exercendo, não está mais fazendo o trabalho que ela deveria fazer, que é impedir com que o óleo da câmara da haste, a câmara de cima do cilindro, possa passar para a câmara do êmbolo, que é a câmara da parte de baixo do cilindro. A vedação, que pode ser uma, pode ser duas, depende da configuração do cilindro. Agora ela rompeu, então ela não está mais fazendo o trabalho que deveria fazer. E nesse exemplo aqui, nessa situação, o que vai acontecer? É a pergunta que eu faço para você. Então, você pensando aqui, sabendo que tem um peso, que esse peso está tentando movimentar esta haste. Agora, porque a vedação rompeu, eu pintei aqui, ó, todo o óleo está da mesma cor. Significa o quê? Que não tem mais divisão nenhuma. Todo esse óleo aqui, ele está em contato, ele está se misturando, ele passa de uma câmara para outra, dessa mangueira para aquela mangueira, porque está tudo conectado. E aí, a haste do cilindro vai se movimentar nessa situação? O que você acha? Pela lógica, pessoal, o lógico, o normal da gente pensar é que vai se movimentar. Por quê? Porque o peso está exercendo uma força, está tentando movimentar a haste, está exercendo pressão lá na câmara de baixo do cilindro, na câmara do êmbolo, e se houver espaço e se houver como esse óleo se movimentar, naturalmente a haste vai descer. Isso é o natural, isso é o normal, é o que a gente imagina e pensa. Porém, no meu exemplo aqui que eu quero trazer para você, a minha resposta é que não, que essa haste não vai se movimentar. Elvis, mas espera aí.
A vedação do êmbolo não está rompida? Sim, a vedação do êmbolo está rompida. Então, peraí, mas como assim não vai se movimentar? Não tem um peso lá forçando? Tem um peso lá forçando. Porém, existem situações que daqui a pouco você vai pegar numa máquina essa situação, você vai fazer esse teste achando que vai conseguir descobrir se o problema está na vedação e a haste não vai se movimentar e você vai achar que a vedação do êmbolo está 100%. Né? A ideia é fazer o teste sem precisar abrir o cilindro. Quando que essa situação vai acontecer? Vamos ver aqui. Se, moçada, imagine lá que essas mangueiras aqui, tanto a mangueira que está chegando neste lado aqui do cilindro, quanto esta mangueira aqui, imagine que essas duas mangueiras, elas estão conectadas numa válvula direcional. E imagine que essa válvula direcional, ela tem o centro fechado. Ou seja, eu apertei um botão. Antes de mais nada, tem vídeos aqui no canal onde eu já explico um pouco sobre o funcionamento dessas válvulas. Vou deixar aqui alguns vídeos, caso você queira assistir. Mas imagine lá que você apertou um botão, a válvula se movimentou e está direcionando o óleo para um lado do cilindro, para a parte de cima e depois para a parte de baixo. Está tudo certo. Quando você não aperta o botão, vamos dar esse exemplo aqui, a válvula ela se posiciona na parte central. Nessa parte central, imagine que ela está totalmente fechada, ou seja, as mangueiras estão conectadas na válvula, mas naquele ponto lá, quando a válvula está no centro, quando não tem acionamento nenhum na válvula e, consequentemente, no cilindro, imagine que lá o óleo não tem para onde ir. Ou seja, o óleo aqui é como se tivesse fechado. É como que essas mangueiras aqui, a gente colocasse um tampão aqui e um tampão aqui. É um exemplo que eu estou trazendo para vocês, né? Pode acontecer isso lá na sua máquina. Ou seja, aqui vai estar fechado e aqui vai estar fechado. Ok, Elvis, entendi. Nessa situação, moçada, a haste não vai se movimentar. Apesar da vedação estar rompida, apesar de ter um peso em cima do cilindro forçando a haste e a vedação não está funcionando, a haste não vai baixar. Por que não vai baixar? Porque não tem para onde o óleo se movimentar. Olha só, toda essa mangueira aqui está cheia de óleo, toda essa câmara aqui está cheia de óleo, toda a câmara da haste aqui está cheia de óleo e essa mangueira também. E não tem espaço algum aqui para o óleo se movimentar. Para que essa haste, para que esse êmbolo desça no nosso desenho aqui, é necessário que, por exemplo, o óleo que está aqui vá para algum lugar. Elvis, mas aí o óleo aqui ele vai ir para cima. Sim, mas para ele ir para cima tem que ter um pouco de espaço aqui, ou na mangueira, ou em algum lugar para esse óleo se movimentar. E se não tem para onde o óleo se movimentar, não tem espaço aqui, não tem como essa haste, esse êmbolo descer ou se movimentar, né? Vou trazer um outro exemplo aqui para talvez esclarecer um pouquinho melhor. Agora eu retirei as mangueiras para talvez ficar mais fácil para você. Então imagine que nós tiramos as mangueiras, colocamos aqui tampões nesse pórtico e nesse pórtico e está tudo cheio de óleo aqui, ó. Não tem mais, não tem espaço aqui, não tem ar, não tem nada. Como que o óleo vai sair aqui de baixo e ir para cima se não tem espaço aqui em cima? Ou seja, eu trouxe essa situação para você entender que existem situações que daqui a pouco não vai se movimentar, você vai tirar uma conclusão do seu cilindro, que ele está bom, e na verdade tem sim um problema lá na vedação. Então é importante que você saiba como testar um cilindro para descobrir um problema na sua máquina. E aí eu trago aqui para você um vídeo especial que eu fiz principalmente para quem está na comunidade do Oficina Agro. É um vídeo de graça que ele não está aqui no canal, só para quem está na comunidade. Quem está na comunidade tem acesso a esse vídeo que eu mostro como você faz um teste nesse tipo de cilindro para você descobrir se o problema está na vedação do êmbolo, se o problema está na camisa do pistão ou se o seu pistão está ok, 100% e o seu problema na sua máquina é em outro ponto. Então tem um vídeo que eu fiz e mostro como você faz para testar os cilindros. Elvis, como é que eu faço
para ter acesso à comunidade, para conseguir acessar esse vídeo? Clica aqui, ó. Vou deixar um link aqui para você entrar num site, você vai se inscrever lá dizendo que quer entrar na comunidade e aí você vai entrar na comunidade de graça, é um grupo no WhatsApp, ok? Convido você a entrar. Além disso, peço você para se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou e espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.